Meus amigos, a silhueta cinzenta de 332 metros do super porta-aviões USS Nimitz, cortando as águas quentes do Mar do Caribe, projeta na linha do horizonte a imagem mais nítida do colapso definitivo de uma era. O posicionamento estratégico desta fortaleza atômica na costa da ilha caribenha não representa apenas um movimento de rotina nas cartas de navegação do Comando Sul dos Estados Unidos, mas sim o fechamento de um cerco histórico que permaneceu aberto por mais de 6 décadas. Olha o nível do abismo que se descortina diante dos nossos olhos quando analisamos a realidade material desse confronto. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Dá trabalho para trazer isso aqui, meus amigos. Pois de um lado nós temos a maior relíquia da engenharia tecnológica militar ocidental, uma fortaleza de aço capaz de navegar continuamente a mais de 57 km por hora, movida por uma fonte de energia nuclear virtualmente infinita. Do outro lado, a poucos quilômetros de distância, ergue-se a ilha de Cuba, um morto-vivo ideológico que definhou nas sombras de uma doutrina falida e que hoje se encontra mergulhada em um apagão elétrico e estrutural completo. Ninguém está te falando isso com a seriedade necessária nos grandes veículos de comunicação, mas enquanto o navio americano opera com o ápice da modernização logística, a população comum da ilha regrediu séculos no tempo, sendo forçada a cozinhar os seus alimentos escassos com o uso de lenha e carvão vegetal devido à destruição total da infraestrutura energética local. Isso aqui é grave, porque a tese central que se confirma nas águas caribenhas é que a tecnologia desenvolvida pelas democracias ocidentais evoluiu, resistiu ao tempo e manteve a sua letalidade intacta. Enquanto o fantasma do comunismo soviético que intoxicou o hemisfério apenas apodreceu por dentro de suas próprias muralhas burocráticas. Preste atenção na gravidade do momento, porque a última missão operacional deste gigante naval foi desenhada pelas agências de inteligência para atuar como o último prego no caixão de um regime que serviu de fiador político e financeiro para a expansão das redes totalitárias do Foro de São Paulo, deixando as estruturas remanescentes completamente órfãs de sustentação territorial no continente. E para compreender a mecânica profunda por trás desse posicionamento emergencial, nós precisamos afastar os discursos políticos e dissecar os dados industriais ocultos que forçaram a Marinha Americana a manter o seu veterano mais antigo na linha de frente. O USS Nimitz, cuja construção teve início no ano de 1968, estava com o seu cronograma de desativação definitiva planejado pelo Pentágono para ser executado neste mês no porto de Norfolk, na Virgínia. No entanto, o Comando Naval e o Congresso americano, limitados pela legislação federal a manter uma frota ativa de no mínimo 11 porta-aviões, viram-se obrigados a assinar um decreto estendendo a vida útil da embarcação de 101.600 toneladas por mais 10 meses. O motivo real dessa extensão na sobrevida do navio não decorre de um capricho militar, mas sim de um severo gargalo industrial que paralisou a introdução de novos navios da classe Gerald Ford. O segundo navio dessa linhagem poderosa, o USS John F. Kennedy, encontra-se com um atraso crônico de mais de 2 anos em seu cronograma de entrega devido a falhas persistentes de engenharia no desenvolvimento do sistema avançado de pouso e nos elevadores de armas avançados. Mecanismos que não incorporam adequadamente as lições aprendidas nos testes do primeiro chassi. Na prática, o velho, experiente Nimitz provou ser uma plataforma mais confiável e estável para missões de alta pressão do que as novas promessas tecnológicas que ainda sofrem com os nós da cadeia de suprimentos. Este navio não é uma velharia obsoleta. Ele passou
passou por ciclos profundos de modernização e reabastecimento de seus reatores centrais, provando que uma doutrina militar flexível e desenhada à frente do seu tempo possui a capacidade material de sobreviver às crises geopolíticas mais intensas, enquanto as ditaduras construídas sobre promessas ideológicas fracassadas não conseguem garantir sequer o funcionamento das suas redes elétricas básicas em tempos de paz. A estratégia de pressão máxima executada nas águas caribenhas não se limita à imponência isolada do porta-aviões, mas sim à coordenação milimétrica de uma matilha de caça que estabeleceu o que nós chamamos de o garrote energético definitivo contra o regime de Havana. Integrando o grupo de ataque, o destroyer de mísseis guiados USS Gridley, poderoso, e o navio-tanque de reabastecimento da frota, o USNS Patuxent, operam em total sintonia com o grupo anfíbio de prontidão Iwo Jima, o navio de transporte de doca USS Fort Lauderdale, o cruzador de mísseis USS Lake Erie e o navio de combate litorâneo USS Billings. Você fazia ideia que essa força gigantesca estava acampada nas portas de Cuba? Essa imensa barreira de aço foi posicionada com um objetivo logístico claro: cortar de forma implacável o cordão umbilical de petróleo e recursos energéticos que a ditadura da Venezuela tentava escoar clandestinamente para abastecer os quartéis e o aparato de repressão policial em Cuba. Durante o primeiro mandato da administração Trump em Washington, sanções financeiras pesadas já haviam sido aplicadas contra as empresas de navegação que realizavam essa transferência ilícita de energia. E agora a presença física desses navios de guerra funciona como um cadeado final dessas rotas de contrabando. Enquanto os reatores atômicos do USS Nimitz garantem autonomia operacional para manter toda a frota navegando e monitorando o espaço aéreo por décadas sem a necessidade de reabastecimento, a tirania cubana vê o seu oxigênio financeiro ser estrangulado dia após dia. E o que acontece é o isolamento completo da gerência do partido totalitário, que perde a capacidade material de alimentar os seus veículos de controle social, desmantelando a estabilidade artificial que mantinha a cúpula do poder às custas da escravidão econômica da população civil. O timing escolhido pelas agências de inteligência para o desdobramento dessa força-tarefa aeronaval revela que o movimento no mar foi milimetricamente coordenado com uma ofensiva jurídica devastadora nos tribunais de Washington. A chegada do grupo de ataque do USS Nimitz ao perímetro caribenho coincidiu de forma exata com um anúncio oficial emitido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que formalizou a acusação criminal gravíssima contra o ex-presidente e líder remanescente da ditadura cubana, Raul Castro. Sim, meus amigos, ele, o irmão de Fidel, atualmente com 94 anos. Mas os ditadores também envelhecem, os canalhas também. E é por isso que nós estamos assistindo ao duelo final dos fantasmas do século passado na Arena das Américas. O super porta-aviões que patrulhou as águas globais e defendeu a democracia desde o auge da Guerra Fria, cruzando o Estreito de Taiwan e o Golfo Pérsico, marchou em sua última jornada histórica para desferir o tiro de misericórdia institucional no último bastião do comunismo soviético nas nossas fronteiras. Meus amigos, isso é histórico e está acontecendo na frente dos nossos olhos. Olhe o nível do colapso psicológico sofrido pelos generais em Havana, pois eles sabem que a retórica diplomática foi abandonada e que as declarações emitidas pelo secretário de Estado Marco Rubio indicam que os Estados Unidos tratam a presença militar na região como prelúdio prático de uma transição de força, semelhante à operação que desmantelou a liderança do narcotráfico em Caracas, a prisão de Maduro. O navio, construído em 1988,
1948 veio para sepultar a identidade revolucionária de fachada, demonstrando que o escudo de proteção internacional que os velhos ditadores acreditavam possuir evaporou por completo sob a vigilância dos radares de varredura eletrônica do Grupo de Combate Americano. A garantia de que o colapso iminente das estruturas políticas de Havana não resultará em um vácuo de poder violento ou em uma crise humanitária descontrolada está ancorada na capacidade de projeção de força embarcada nos convéses de voo e nas docas da frota. Você sabia que somente esta força americana estacionada no Caribe já é maior que todas as marinhas somadas de todos os países da América do Sul? Eles não estão para brincadeira. A bordo do grupo anfíbio Iwo Jima, o Pentágono posicionou a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. A onça tá descendo para beber água. Uma tropa de elite altamente treinada para operação de assalto anfíbio, estabilização de território e missões de forças especiais sob a chamada do Comando de Operações Especiais. Esses fuzileiros não estão ali operando apenas como observadores estáticos nas amuradas dos navios. Eles representam a bota no chão pronta para ser desdobrada no território no instante em que as estruturas do comando da polícia política cubana desmoronarem por completo pela falta de recursos básicos. A presença dessa força de desembarque anula de forma imediata qualquer tentativa de intervenção militar por parte de potências externas como Rússia ou China, que tentavam utilizar a vulnerabilidade da ilha para instalar bases de monitoramento eletrônico ou postos avançados de mísseis contra o território continental americano. O que acontece através da doutrina de prontidão das forças conjuntas é o estabelecimento de uma barreira de negação de acesso que tranca o Mar do Caribe sob controle ocidental definitivo, assegurando que a transição de poder ocorra sem a interferência de milícias armadas ou cartéis de drogas que operavam como os fiadores ocultos das finanças do Foro de São Paulo na região. Cadê a Rússia? Cadê a China? Estão todos fora. A Venezuela foi tomada e o Maduro está preso e o Lula está encurralado no Brasil. Mas enquanto Lula grita desesperado no palanque, o encerramento do ciclo operacional do USS Nimitz nas águas de Cuba fecha com chave de ouro a biografia do navio de guerra mais emblemático da história naval moderna. Desde criança, estas máquinas nos fascinavam. Ela sairá de cena e marchará em direção ao seu descomissionamento definitivo, não por uma falha de obsolescência técnica ou por fraqueza material das suas estruturas de aço, mas sim por ter cumprido de forma rigorosa a missão histórica para a qual foi concebido nos gabinetes de defesa da Guerra Fria: varrer do horizonte geográfico as ruínas de uma ideologia totalitária que espalhou miséria, censura e fome por todo o hemisfério ocidental. Isso é histórico. Mais uma vez eu digo, isso é histórico. O gigante de aço se aposenta dos oceanos, consolidando a libertação geopolítica do Caribe, deixando como legado uma doutrina de superioridade aeronaval que garantiu a estabilidade internacional por meio século. O adeus do veterano nas costas de Havana é o símbolo visual de que os impérios ideológicos construídos sobre o sofrimento humano possui um prazo de validade curto, enquanto as ferramentas de defesa da liberdade permanecem firmes, vigilantes e prontas para ditar as regras no mundo real. A física do poder militar nas Américas demonstra de forma incontestável que a estabilidade nuclear e a prontidão logística dos Estados Unidos venceram o fantasma soviético sem a necessidade de disparar um único projétil de artilharia pesada nas praias cubanas. O garrote logístico imposto pelo grupo de ataque do USS Nimitz provou que a asfixia material de um regime totalitário é o método mais cirúrgico para desmantelar as engrenagens de apoio do Foro de São Paulo. O veredito técnico sobre esse desfecho histórico está aberto para sua análise profunda aqui embaixo nos comentários. Agora preste atenção. Se você compreendeu que o envio do porta-aviões mais antigo da frota representa o movimento definitivo para consolidar a liberdade
humanidade e varrer as ditaduras remanescentes do nosso continente, comente a palavra-chave gigante. Eu vou analisar cada uma das respostas para identificar quais de vocês operam na frequência real da inteligência de defesa e quais ainda julgam a geopolítica pelas análises superficiais da grande mídia. O cenário internacional cruzou o ponto de não retorno nos bastidores do poder e as redes tradicionais de comunicação continuam entregando apenas a casca de relatórios altamente filtrados para consumo de massa. E para quem busca compreender a realidade profunda da engenharia de defesa, os movimentos das frotas de dissuasão e ter acesso aos dossiês brutos antes que o sistema global enfrente o próximo estrangulamento industrial, os canais abertos e monitorados já não são mais os ambientes seguros. É por isso que nós mantemos o nosso bunker de inteligência. Não se trata de um espaço comercial de entretenimento digital, mas de uma solução de segurança e análise geopolítica onde mais de 3.000 analistas de elite dissecam os dados militares em tempo real, longe dos filtros da censura institucional. O acesso está disponível na sua tela agora, através do QR Code e também no primeiro link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Garanta o seu lugar estratégico nessa comunidade de elite antes que as inscrições sejam encerradas. Bom, e se o seu objetivo principal é proteger a integridade do seu lar e blindar a sua família contra a engenharia social que tenta corroer os valores tradicionais da nossa cultura, conheça o nosso canal exclusivo de séries e filmes. Pare de perder tempo lá na Netflix ou no Amazon ou até mesmo na HBO ou na Disney buscando um filme. Mora, o que é legal? O que vai divertir a minha família? Bom, nós fizemos essa curadoria para você. Então, acesse o nosso canal de séries e filmes com as melhores dicas, link na descrição, no primeiro comentário fixado e no card que vai aparecer agora. E por incrível que pareça, nós estamos indicando séries e filmes que tratam justamente dos acontecimentos geopolíticos no mundo. Nós temos séries que falam do Irã, que falam de Israel, que falam do que vai acontecer. E uma grande novidade, hein? Vocês acreditam que a Operação Fúria Épica, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, vai virar um filme no cinema? Sim, meus amigos, isso vai ser demais. Acompanhe lá. Agora, a hora mais importante. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Agora, blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te vejo no próximo vídeo. Até lá!